Cliente que chora por preço não enxerga valor. Verdade dura de engolir e um verdadeiro balde de água fria no que muitas vezes é um erro de estratégia e talvez até de entendimento da nossa parte. Se você está querendo entender a diferença entre percepção de valor e preço, não se assusta não com o tamanho desse vídeo, porque eu garanto que você não vai se arrepender. Até porque eu não vou deixar só no superficial, né? Logo de cara, eu já quero discutir contigo o que é preço. Porque, de fato, ele se trata da parte mais objetiva, sabe? Aquele que envolve a questão monetária do processo de compra e venda de um produto e de um serviço. Basicamente, o preço nada mais é daquilo que acompanha os cifrões. Ele é definido a partir da perspectiva da empresa e pode variar de acordo com as ações comerciais promocionais e também com as estratégias de venda da marca. Agora, antes de a gente falar sobre percepção de valor, eu quero te convidar a parar e refletir sobre uma frase que é muito repetida por aí e que pouco se pensa sobre ela, sabe? Afinal, é muito comum a gente ouvir que a gente precisa tocar na dor do nosso cliente, que a gente precisa falar com a necessidade e com os desejos dele. Será que a gente sabe o que realmente isso significa? Tocar na dor, na necessidade ou no desejo do nosso cliente não é apenas sobre a gente adotar uma postura diferente, parando de focar no nosso negócio, ou seja, no nosso produto, no nosso serviço, e começar a focar no que o cliente precisa e também em como que a gente consegue ajudar ele com isso. Claro que essa mudança de posicionamento, ela auxilia muito para que a gente crie estratégias mais intencionais, mas a gente precisa entender também que ao passo que surge uma necessidade ou desejo por alguma coisa, nosso cérebro começa a interpretar aquela mensagem, aquele desejo ou necessidade, no caso, como uma missão a ser cumprida. E mais do que isso, ele aceita o desafio. Toda vez que a gente consegue sucesso nessa missão, nosso cérebro ativa uma região denominada sistema de recompensa, que libera neurotransmissores, ou seja, substâncias químicas que nos dão prazer, alívio e satisfação. E toda vez que acontece uma situação ou algo que nos desperte certa expectativa, esse sistema de recompensa ele é acionado no cérebro, de uma forma que quanto mais expectativa a gente tem, maior vai ser a satisfação em cumprir essa missão. E tá aí porque a gente se sente tão bem quando o nosso desejo é cumprido ou quando a nossa necessidade é sanada, por exemplo. Agora segura essa informação que a gente vai precisar dela mais pra frente. A gente já viu que o preço está relacionado com a parte mais monetária de uma transação, ou seja, é quanto a gente paga para adquirir um produto ou um serviço. Agora o valor, ele está relacionado à parte mais subjetiva, ou seja, aos atributos ali que estão relacionados ao entorno do produto ou do serviço, ou até mesmo da marca, que nos ajudam para avaliar aquilo. Basicamente, são esses atributos e esses elementos que nos servem de apoio para a gente definir se aquilo ali é algo bom ou não e se nos agrada ou desagrada. Esses atributos, eles podem ser separados em diretos, quando a gente analisa exclusivamente o produto em si, por exemplo, quanto aos atributos indiretos, que daí a gente envolve todo o contexto e toda a situação e o cenário, envolvendo desde a marca e o seu posicionamento, até mesmo um serviço prestado durante um processo de compra, por exemplo. Vale destacar também que os atributos eles podem ser funcionais, então quanto à durabilidade, à qualidade, ao peso, à usabilidade, à segurança, à estética, à utilidade, não sei se eu já falei, ao desempenho, e também podem ser atributos emocionais, como a personalização, o atendimento, a conexão que a gente tem com uma marca, a identificação que a gente sente, no caso, né, a experiência, o status, né, que aquilo ali nos gera, nos dá. Por mais que uma marca tente se desenvolver para se valorizar, o valor, na verdade, ele é percebido pelo cliente, ele é definido pelo cliente. Mas esse valor que o cliente enxerga, ele pode ser alterado, principalmente se ele percebe alguma mudança diretamente relacionada ao produto em si, ao serviço que foi prestado, ou como a marca tem se reposicionado, por exemplo, no mercado. Seja tanto em relação aos atributos funcionais, quanto aos emocionais. Um outro ponto para ficar bem atento é que a percepção de valor de um produto ela é extremamente diferente do que a percepção de valor de um serviço. Isso porque os produtos eles são palpáveis, eles são visuais,
sendo que a gente pode avaliar ele ainda pela sua cor, pelo seu formato, pelo peso que ele tem, a textura, o material, entre muitos outros elementos que são muito mais fáceis de a gente realmente notar, sabe? De a gente sentir e perceber. Dessa forma, o nosso tato, né, e a nossa visão auxilia muito para a gente avaliar se aquele produto agrada ou desagrada, se ele é bom ou se ele não é, se a gente gosta ou se a gente não gosta. Já os serviços, na sua maioria, eles são intangíveis, ou seja, a gente não consegue tocar neles, né? Eles também têm a característica da sua inseparabilidade. O que isso significa? Que eles têm que ser produzidos e consumidos ao mesmo tempo. Há também a questão de que é perecível, ou seja, não dá para estocar, então a gente precisa meio que consumir imediatamente. Sem contar que ele é extremamente variável, já que ele depende diretamente das circunstâncias em que ele está sendo prestado, ou seja, em que o serviço está ali acontecendo, né? Todos esses aspectos tornam muito difícil a gente definir qual é o real valor de um serviço. E para facilitar essa nossa análise, a gente acaba pegando elementos do meio para nos guiar, sabe? Elementos esses que acabam compondo toda a nossa experiência. Por exemplo, um corte de cabelo. Por mais que o serviço seja o mesmo, a percepção de valor que a gente vai ter indo num salão de bairro é diferente do que indo num salão de shopping, né? Isso não pelo serviço que está sendo prestado em si, mas pelo cenário, pelo atendimento, pela qualidade do corte, né? Mas a gente não vai conseguir tocar no corte de cabelo, né? A gente vai conseguir tocar no nosso próprio cabelo, né? Então, é muito difícil e variável essa avaliação, até porque entra muito, como eu comentei, os critérios emocionais, né, os atributos emocionais ali para nos ajudar a avaliar. E como que esse valor ele é percebido pelo cliente, né? Ele é avaliado pelo cliente. O Philip Kotler, que ele é considerado o pai do marketing, ele definiu a seguinte equação de valor: o valor entregue ele é igual ao valor total menos o custo total para o cliente, onde o valor total se refere à imagem, ao pessoal, ao serviço e ao produto em si. Já o custo total são os custos psíquicos, os custos monetários, os custos de energia, né, que se despendeu ali para comprar aquele item ou para usar aquele item de um modo geral, daí está incluso ali nos custos. Mas de um modo bem mais simples, o valor total se refere ao valor esperado, ou seja, as expectativas que o cliente tem sobre aquele produto, sobre aquele serviço, sobre aquela marca ou a experiência de um modo geral. Expectativa essa que a gente já viu lá no início do vídeo, que acaba ativando o sistema de recompensa. Já o custo total pode ser definido, na verdade, como o valor percebido, pois ele avalia o desempenho do que foi entregue e da experiência que se teve. E o valor entregue nada mais é do que o resultado da equação expectativa menos desempenho. Ou seja, qual é a expectativa que eu estou gerando e qual é o desempenho que eu estou entregando para o meu cliente. Quando a gente tem um valor esperado maior que o valor percebido, a gente gera uma insatisfação, ou seja, a gente tem um cliente insatisfeito. Isso porque a expectativa é grande demais e o desempenho e o que se recebe não atinge essas expectativas, então acaba gerando uma certa frustração. Agora, quando a expectativa, né, o valor esperado é menor que o valor percebido, ou seja, a expectativa é menor do que o desempenho, a gente acaba gerando sim uma satisfação, porque ele acaba ganhando mais do que ele esperava, né? O cliente acaba ganhando ali, meio que saindo no lucro, digamos assim. Já por outro lado, se o valor esperado é igual a um valor percebido, ou seja, se as expectativas elas estão alinhadas com o desempenho, pode gerar tanto uma satisfação quanto uma indiferença. Então pode ser que para o cliente tanto faz, tanto fez, digamos assim, porque estava alinhado dentro das expectativas, tá tudo ok, sabe? Então acaba gerando até mesmo uma indiferença. Por outro lado, existe o Alex Hormozi, que ele defende que a equação de valor é um pouquinho diferente. Para ele, existe um desejo ardente, que é aquilo que o cliente mais deseja, mais almeja alcançar.
E esse desejo tem que ser multiplicado pela sensação de capacidade, ou seja, o quanto o cliente acaba acreditando que a nossa solução como negócio, como marca, vai de fato funcionar para que esse desejo seja alcançado. Por outro ponto, essa multiplicação do desejo versus a sensação de capacidade vai ser dividido pelo espaço de tempo, que se refere ao quanto tempo que o cliente acredita que vai levar para ele realmente alcançar esse sucesso, né? Para ele alcançar esse desejo. Considerando isso, utilizando a nossa solução como negócio, né? E esse espaço de tempo, ele também tem que ser multiplicado pelo esforço e o sacrifício necessário, que é o quanto o cliente tem que se esforçar, né? Tem que se dedicar para mudar hábitos, gastar energia, abrir mão de coisas para alcançar esse determinado sonho, atingir esse desejo e sanar essa necessidade, por exemplo. Quanto mais se gera desejo e mais se tem a sensação de capacidade, mais se gera valor. Agora, quanto menos tempo se leva para alcançar esse sonho e menos esforço é necessário, mais se gera valor também. Então, é preciso... Para o Alex, no caso, é preciso investir tanto em aumentar o desejo ardente e a sensação de capacidade, quanto diminuir o espaço de tempo, o esforço e o sacrifício necessário. Tudo isso é porque, no fundo, nós como consumidores avaliamos inconscientemente quão grande vai ser o resultado que a gente vai ter, né? Além de que a gente se pergunta quais as reais chances de aquilo realmente acontecer com a gente e em quanto tempo a gente vai ter esse efeito. Sem contar que a gente ainda se pergunta o quanto que vai doer pra gente chegar lá. Questão de energia, esforço, dinheiro, enfim. A partir do momento que a gente começa a ter isso claro, a gente percebe que o modo como as pessoas se comportam fala muito sobre elas, mas também fala sobre o nosso negócio e como ele é visto pelas pessoas. E isso acaba ajudando muito a gente a criar estratégias mais claras e um marketing que realmente faz sentido, que tem intencionalidade, não é mesmo? Se você chegou até aqui e gostou dessa troca, já deixa o like aqui pra eu saber e continuar trazendo os conteúdos como esses, vai? Te vejo no próximo vídeo, um beijão, tchau, tchau!